Fala turma, tudo bem? Professor Vaine Cordeiro falando aqui. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema extremamente relevante, não só para nós dentistas, acadêmicos de odontologia, mas também para os pacientes, para os nossos pacientes, para as pessoas leigas. Eu quero falar das próteses faciais removíveis unilaterais. Prótese facial removível unilateral é aquela que, como o nome sugere, ocupa apenas um lado do arco. Vamos ver essa imagem aí. Então o paciente tem aqui, ó, ausência de 35 e de 34. Foi feita para esse paciente uma PPR unilateral. Eu tenho aqui um grampo circunferencial, aqui está o braço de retenção do grampo circunferencial, a gente pode ver aqui pela vestibular, e aqui, ó, pela lingual. E no 33, pela vestibular, o braço de um grampo circunferencial, e pela lingual, o outro braço do grampo circunferencial. Reparem que essa PPR não tem aqui, ó, um conector maior que vá até o lado oposto, conduzindo até lá outros grampos, outros apoios. Então, é uma PPR que se limita àquela pequena área edêntula. Normalmente ela é indicada para pacientes classe 3 de Kennedy, especificamente como nesses casos aí, onde o paciente perdeu apenas 2 dentes ou 3 dentes. Uma outra questão importante, reparem, olha aqui, ó, um ângulo morto. Não é o foco desse vídeo, mas eu quero chamar atenção para isso. Sempre que a gente perde os dentes 34, 35, é muito comum que o molar, o 36, por exemplo, incline em direção mesial. Quando isso acontece, antes de fazer a PPR, eu tenho que fazer essa verticalização, seja de forma ortodôntica ou quando a inclinação não é muito severa, eu posso fazer um pequeno desgaste ali na superfície proximal, na superfície mesial, que nós chamamos de plano guia. Se você não fizer isso, o seu paciente certamente se queixará de acúmulo de resíduo alimentar aqui nessa área. Formou-se aqui um ângulo morto, um black hole, um buraco negro. Quando isso acontece na região anterior, por exemplo, no paciente que perdeu os dentes 11, 12, 21 e 22, e os dentes 13 e 23 apresentam a mesial bem convexa, isso também vai acontecer. E se acontece na região anterior, é pior ainda. Pior por quê? Porque a gente vai ter dois problemas. O mesmo problema de quando acontece nos dentes posteriores, que é o acúmulo de resíduo alimentar, e um problema a mais, que é um problema estético. Vai ficar um buraco negro ali, um black hole ali, mais ou menos na região das ameias, entre o 12 e o 13, ou seja, entre os laterais e o canino. Mas eu não quero focar nisso, eu não vou focar nisso nesse vídeo. Nós vamos focar na seguinte questão. Eu posso reabilitar pacientes com próteses faciais removíveis unilaterais? Existe algum risco? Eu posso gerar algum dano? Existe alguma contraindicação? É sobre isso que a gente quer conversar a partir do próximo slide. Vamos lá. Essa imagem aqui é a do McCracken. Próteses parciais removíveis, sejam bilaterais ou unilaterais, estão sujeitas a forças de tração, de torção, de compressão, principalmente durante a alimentação. Então as próteses tendem a se deslocar. Quando eu não tenho uma prótese parcial removível bilateral, nós não temos o que chamamos de retenção indireta ou retenção à distância. Então são próteses que estão muito mais sujeitas ao deslocamento. Então é indispensável, é imprescindível, melhor dizendo, é imprescindível que a prótese facial removível seja bilateral. Diante da atuação dessas forças de compressão, de torção, de tração, a prótese vai tender a se deslocar. E quando ela se desloca, uma série de problemas podem acontecer. Mas antes eu quero falar de um primeiro problema. Esse primeiro problema a que me refiro é a sobrecarga que os dentes pilares sofrem quando essa PPR não é bilateral. Quando ela não é bilateral, os dentes pilares, nesse caso aí o 36 e o 33,
como a prótese tende a sofrer essa movimentação, esse deslocamento por ação das forças, os dentes pilares são sobrecarregados e isso pode gerar o que na prática? Reabsorção óssea, mobilidade dentária e, nos casos mais extremos, perda do elemento dentário, perda do pilar. Olha que grave, olha que importante essa informação. Mais um problema, risco de desprendimento. Então, o primeiro problema foi sobrecarga nos dentes pilares. O segundo problema, o risco de desprendimento. Se essa prótese se desprender, algumas coisas podem acontecer. Uma, lesão em tecido mole. Ou seja, ela pode se deslocar e cravar, um grampo cravar na língua, na mucosa jugal. Eu já vi acontecer esse acidente, digamos assim. Já vi acontecer lesão em dente, ou seja, a prótese unilateral se deslocou, se misturou ao bolo alimentar, o paciente mastigou a prótese e quebrou um dente. Então, olha só, 2 riscos importantes: lesão em tecido mole, lesão em dente. Um terceiro risco, deglutição. Olha que situação desagradável. O seu paciente está se alimentando, a prótese se desprendeu, se misturou ao bolo alimentar e o paciente deglutiu a prótese. Se ele deglutir e conseguir eliminar pelas fezes, menos mal. Mas ainda assim é uma situação extremamente desagradável. Mas há situações em que a prótese fica travada, retida. E isso só é resolvido de forma cirúrgica, normalmente. E, por fim, a aspiração, o que é o mais grave de tudo. Imagina, uma prótese bem pequenininha pode ser facilmente aspirada pelo paciente, por exemplo, durante o sono ou durante a própria alimentação, e o paciente pode chegar a óbito se isso acontecer. Para vocês não acharem que eu estou exagerando, dramatizando, deixa eu mostrar umas imagens para vocês de radiografia. Aqui. Pacientes que engoliram, deglutiram as suas próteses parciais removíveis. E reparem nas imagens que são próteses bilaterais. Imaginem as unilaterais, que são pequeninas e muito mais facilmente deglutidas. Então, galera, turma, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: muito cuidado. Meu conselho, não reabilitem seus pacientes com próteses parciais removíveis unilaterais. Não. É claro que a melhor opção é fazer implante por uma situação, por um caso clínico como esse que eu mostrei para vocês. A ausência de 34 e 35. Eu faço 2 implantes. Coloco um implante no 34, um implante no 35 e faço ali 2 coroas. Ótimo, isso é o melhor dos mundos, né? Mas nem sempre, por razões diversas, você vai poder reabilitar o seu paciente com prótese sobre implantes. Então, se você vai fazer prótese removível, faça-as com todo cuidado, com todo critério, com todo carinho, faça o planejamento correto, delineamento, faça os exames, faça os planos guias e proporcionem aos seus pacientes, com toda a limitação que a PPR tem, a melhor PPR possível. Valeu? Foi um prazer falar com vocês e a gente se encontra nos próximos vídeos. E aí, tudo bem? Você gostou do vídeo? Eu espero que ele tenha sido muito relevante para você. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente, acione o sino da notificação. Dessa forma a gente vai conseguir alcançar um número muito maior de pessoas. Por fim, deixe lá o seu comentário, a sua sugestão com algum tema que a gente possa abordar nos próximos vídeos. Até a próxima!